sua expressão. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, adentrar seus átrios com louvor. Dissipou as trevas, nos trouxe a luz. Para o seu reino ele nos conduz, para o seu reino ele nos conduz. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheios de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, minha santificação. Darei um prêmio, um galardão. Se na terra eu for a sua expressão. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheias de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Rompeu as barreiras todas, revigora as nossas forças, cheias de poder e de vigor, vamos apressar a volta do Senhor. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.
renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver, tenho um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vida de meu Senhor. A vida de meu Senhor. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entrega. Como atleta se dom em toda situação, eu reduzo meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver, tenho um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor. Bom combate quero combater, a carreira adiante completar, a fé guardar, perseverar, no fim está de pé. Em meu viver, tenho um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor. A vinda de meu Senhor. Em meu viver, tenho um alvo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor. A vinda de meu Senhor. Jesus, Senhor, olhando para Ti, Senhor Jesus, Senhor, não queremos olhar para a cor dessa terra, Senhor, nós queremos olhar para o céu. Ó Senhor Jesus, onde está o Teu trono, Senhor? Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa-nos, Senhor. O Senhor fala para nós, Senhor, queremos ouvir o Teu falar. Ó Senhor Jesus, meus irmãos, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vamos dar início, né, irmãos, ao novo alimento diário, é o último, né, dessa série, que tem como tema Cristo, o centro conector da obra de Deus. Senhor Jesus. E o tema desse alimento diário é uma linda história de amor. Senhor Jesus. Aqui é para os românticos. Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem uma linda história de amor com o homem. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
E essa primeira semana, irmãos, tem como título Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Senhor Jesus. Esse hino que a gente escutou agora, irmãos, ele fala uma estrofe e diz assim, ó. Em meu viver. Senhor Jesus, em meu viver tem um alvo que me leva a ser um vencedor. Subir? Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. A justa cooperação. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, ele diz assim, ó, tem um alvo que me leva a ser um vencedor. Alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr. Senhor Jesus. Avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda do meu Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que essa estrofe tem tudo a ver com essa semana do Alimento Diário. Que ele fala que a vida da igreja, o viver da igreja, irmãos, não pode ser para nós uma mera reunião de final de semana. Mas precisa ser o meu viver. Um viver diário. Irmão, desde a hora que eu me levanto, até a hora que eu vou me deitar, eu preciso estar de olho nesse alvo, buscando essa meta de ser um vencedor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu confesso, irmãos, que foi muito difícil para mim tocar nessa mensagem. Eu não falo, irmãos, das questões práticas que fala no Alimento Diário, mas eu digo da luz que o Senhor precisa nos dar diariamente. E eu creio que a maior dificuldade para isso, irmãos, é o nosso viver, a nossa maneira de viver. Estou falando de mim, tá, irmãos? Não estou falando para ninguém, o Senhor fala para mim. Espero que, por meio desse falar, o Senhor possa ajudar cada um de nós. Irmãos, quantas coisas, quantos alvos, quantas metas eu tenho no meu dia, irmãos? Senhor Jesus. Claro, irmãos, que eu amo o Senhor. Claro que os irmãos amam o Senhor, amam a vinda do Senhor. Eu creio que ninguém aqui deseja mais a volta do Senhor, irmãos, do que nós que nos reunimos como igreja em Campina Grande. Porque nós temos a realidade do que o Senhor tem preparado para nós. Mas, irmãos, a nossa vida é o que apressa a vinda do Senhor. Não estou nem falando, irmãos, da vida individual. Claro, irmãos, que a nossa vida individual conta diante do Senhor. Mas eu falo de um viver coletivo. O viver da igreja. Senhor Jesus. E como eu estava estudando essa mensagem, irmãos, eu estava vendo assim, para mim, muitas vezes, a coisa mais fácil para nós é vivermos de aparência. Irmãos, não estou falando que nós vivemos de aparência porque nós queremos enganar as pessoas ou porque nós queremos enganar os irmãos. Talvez eu seja péssimo com palavras, talvez não seja nem esse assim, a expressão a se usar, aparência. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso viver, a gente já tem o viver de crente. As pessoas que nos conhecem já sabem que nós somos crentes, que já temos o Senhor. E muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nós, como esses cristãos, nos acomodamos. Nos acomodamos. E por isso que eu toquei muito no tema dessa semana, sabe, irmãos? É aplicar a palavra nos nossos nas nossas relações pessoais. Aplicar a palavra, irmãos. Eu trabalho 8 horas por dia. E muitas vezes ali no meu trabalho, irmãos, as pessoas esperam de nós um posicionamento como cristão. Não sei se isso acontece com os irmãos. Principalmente quando é coisa muito, escandalosa no meio gospel, ou no meio... Qual é o seu posicionamento como crente? O que é que você diz como crente? E muitas vezes, irmãos, nós apenas damos uma opinião, damos um bom versículo, uma boa base doutrinária,
Mas muitas vezes aquilo não queima no nosso coração. É disso que eu estou falando, irmãos. É de que aquilo que o Senhor tem dado para nós precisa arder no meu coração. Senhor Jesus. Aqui em Mateus, me lembrei muito desse versículo, essa semana, enquanto estava desse tema. Mateus, capítulo 23. Versículo 1. Os irmãos acharam aí? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Até aqui, irmãos. Aqui fala que no meio daquele povo havia os escribas e os fariseus. Muitas vezes, irmãos, o nosso conceito em relação a escribas e fariseus pode nos tirar o foco do que isso quer falar para nós. E a gente usa isso muito degradando às vezes. E às vezes até usa isso contra irmãos. Mas aqui o irmão quer dizer o seguinte, que esse escriba, o escriba era aquele, irmãos, que tinha o conhecimento da lei. Certa vez, tem uma profecia a respeito de Paulo que fala que o escriba que é dotado no reino dos céus. Paulo era um escriba. Muitas vezes, irmãos, no meu viver diário, eu sou meramente um desses escribas. Eu posso até ter o conhecimento da palavra do Senhor. Posso até saber o que os irmãos estão falando para nós. Mas muitas vezes, eu sou considerado um desses, que diz e não faz. Senhor Jesus. Porque aqui, irmãos, ele diz assim, interessante que ele diz assim, que na cadeira de Moisés assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. O que eles estavam falando era correto, mas o que faltava neles? Prática. Era praticar aquilo que eles estavam dizendo. Aqui ele fala, irmãos, que até eles até praticavam, mas apenas para aparecer, apenas para serem vistos. Irmãos, que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de ser esses que apenas querem aparecer. Mas nós precisamos, irmãos, ter uma visão clara quanto à vontade do Senhor. Eu creio, irmãos, que o que nos guarda disso é a comunhão. É o não fazer sozinho. É estar sempre junto dos irmãos. Isso nos guarda, irmãos. Porque nós, irmãos, individualmente, nós temos um grande perigo de querer fazer as coisas sozinhos. Quem trabalha com computador sabe o que eu estou dizendo. A gente acha que sabe tudo. A gente olha para um negócio e diz, não, isso aqui é isso. Isso aqui é por causa disso e disso. Esse erro aqui é devido a isso. E a gente vai lá, mas se alguém disser assim, não, então vai lá, faz. Muitas vezes, irmãos, esse pode ser o nosso viver.
Certa vez um irmão disse para mim que quando nós agimos na comunhão, junto com os irmãos, o que nos guarda, irmãos? O que nos guarda é isso. E muitas vezes, quando nós temos o sentimento de estar junto, nós abrimos mão para ser um. Abrimos mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, para manter uma coisa chamada unidade. Vou voltar para cá. Salmo 133. Salmo 133. Sei que os irmãos conhecem esse salmo. Diz assim, irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Bom, esse salmo ele pode ser muito pequenininho, 3 versículos, mas é o suficiente para mostrar a vontade do Senhor quanto à nossa comunhão. Se eu perguntar aqui quem quer ser abençoado por Deus, todos nós queremos. Mas aqui está muito claro que a maneira de Deus ordenar a sua bênção é viver em unidade, é viver em união. Senhor Jesus. Aqui diz, irmãos, que quando nós vivemos em unidade, o Senhor derrama a sua bênção. Por isso, irmãos, que nós vamos perceber essas coisas. Quando os irmãos nos encorajam a estar juntos, quando os irmãos nos encorajam às reuniões de grupo familiar, nos encorajam a sair junto na pregação do Evangelho. Não é, irmãos, não tome isso apenas como como é que eu posso falar aí, cumprir uma tabela, mas precisa arder no meu coração o sentimento de estar junto com os irmãos. Só, irmãos, quando nós falamos de estar junto com os irmãos, aí entra o tema dessa semana, é as relações pessoais. Vocês irmãos tocam nisso. Mas o ser humano é alguém que vive todo o tempo por meio de relações pessoais. No trabalho, na escola, na família. São as relações pessoais, irmãos, que nos fortalecem. O que é uma família bem estruturada? Será que é uma família que tem dinheiro? Por que os irmãos têm certeza que não é isso? Isso pode até ajudar, irmãos, mas não é isso. É o meu relacionamento com minha esposa e com os meus filhos. É por meio desse relacionamento que nós vamos sendo ganhos como família. É por meio do relacionamento entre marido e mulher que os dois passam a ter a mesma visão. Passam a buscar o mesmo alvo. Irmãos, eu não estou falando nada espiritual ainda, eu estou falando de coisas práticas. É por meio do relacionamento pessoal. Essa semana o irmão usou, aquele versículo lá de Colossenses. Eu me lembrei muito de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Mas eu não quero gastar tanto tempo só no casamento, porque não é uma palestra, é uma comunhão de casais, né? Mas o irmão sabe que eu creio que o casamento, para mim, é a maior representação de Cristo e a igreja, do relacionamento de Deus com o homem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz esse texto, irmãos.
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não consegue perceber a importância do nosso casamento? Nós que somos casados, claro. Mas, irmãos, isso aqui também espelha a minha comunhão com o Senhor. Talvez nesse mundo moderno, irmãos, considerar a mulher parte mais frágil seja machismo. Mas, irmãos, todos nós, em relação a Deus, somos essa esposa, essa noiva que o Senhor deseja. Você é ou não é a parte mais frágil nesse relacionamento? Deus e o homem. Eu sou a parte mais frágil nesse relacionamento. E o marido vai saber o que eu estou dizendo, irmãos. Muitas vezes, nós abrimos mão de uma razão por causa da parte mais frágil, para ganhar a parte mais frágil. É sempre não, a gente também erra muitas vezes, irmãos. A gente erra muitas vezes. Aqui fala, irmãos, que até a minha oração, a vossa oração é interrompida. Quem já teve essa sensação de orar e sentir que a oração não passa do teto? Ora, você não sente a presença do Senhor. Ora e não sente o Senhor ouvindo a sua voz. E queremos colocar a culpa em quem? É coisa do diabo. Ah, é o meu chefe, é o meu trabalho. Mas como está o meu relacionamento com a minha esposa? E como está o meu relacionamento com o Senhor? Porque, irmão, certa vez, acho que foi o irmão Miguel que falou sobre isso, na comunhão de casais. Como é que eu vou ter a mesma visão que a minha esposa? Totalmente diferente, irmãos, totalmente diferente. Enquanto Jerusalém está a 1000, eu estou a 0,1. Isso não é exagero não, irmãos. Talvez seja muito mais difícil para ela esperar por mim do que eu caminhar atrás. Está tudo tranquilo, está tudo bem. E nossa relação com o Senhor, irmãos? Porque, irmãos, essa semana o irmão falou muito sobre as práticas, muito. E que é necessário, irmãos. Não acho que o que o Senhor nos dá, que o Senhor dá para nós não é necessário. É necessário. Porque sem isso, irmãos, talvez eu não consiga avançar. Mas muitas vezes o Senhor está ali, esperando a minha reação. Aqueles escribas, irmãos, tinham tudo. Tinham conhecimento. Sentavam na cadeira de Moisés e falavam o que era para ser feito. Mas faltava neles um posicionamento. Eles praticarem. Irmãos, não estou falando isso para ninguém. Estou falando isso para todos nós. Isso deve haver em nós. Deve haver em nós esse sentimento. Deixa eu ler aqui um versículo. Mateus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mateus, capítulo 'Não, irmãos, não é Mateus, não. É Lucas. Perdão, irmãos. Lucas. Senhor Jesus.
versículo 9. Acho que os irmãos sabem essa passagem, essa parábola. Às vezes, irmão, me entristece muito quando eu vejo a minha condição diante do Senhor. A condição de alguns irmãos diante do Senhor. E que muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos é o que encoraja o alimento dessa semana, que a palavra, que Cristo, como essa palavra, habite ricamente em nós. Aqui fala, irmãos, de dois homens, um publicano e um fariseu, que foram orar diante do Senhor. E aqui diz que um orava de si para si. E o outro não tinha nem ousadia de levantar a cabeça aos céus. – 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Esse parece ser o maior símbolo no Brasil do orgulho, porque se tornou independente. Mas, irmãos, em relação a Deus, isso jamais pode acontecer. Nós jamais devemos achar que somos independentes do Senhor. Isso ainda é muito espiritual, irmãos. Eu jamais devo achar que eu sou independente dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam uns dos outros. Irmãos, é isso que nos fortalece. Essa semana falou muito a respeito da palavra de ordem do Senhor. Palavra de ordem. O Senhor fala e nós, como exércitos, agimos. Sim, irmãos, o Senhor é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é esse general. Mas, por outro lado, eu não devo cumprir apenas como uma ordem. Como muitas vezes, como servo, o Senhor fala a respeito desse viver como servo. De fazer as coisas para o meu Senhor, para o meu patrão, apenas porque Ele é o patrão. Mas devo fazer como fazendo ao Senhor. Irmãos, traz isso para a sua prática, em relação ao Senhor. Quando os irmãos nos encorajam a pregar o Evangelho. Não, irmãos, eu já prego o Evangelho, não preciso não. Para que está pregando o Evangelho lá no Parque da Criança ou na Praça da Bandeira? Eu já prego, irmãos. Eu não posso entrar no Uber que eu pergunto, posso orar por você? Eu já prego o Evangelho. Sim, irmãos, e devemos pregar o Evangelho. Mas devemos perceber que o que vai trazer o Senhor de volta não é Ian individualmente. É a igreja no coletivo. Ricardo sempre fala isso. É uma corrida que eu tenho que correr com os braços abertos. Quanto mais eu consigo levar os irmãos, e quanto mais eu sou levado pelos irmãos, mais nós avançamos. Senhor Jesus. Aqui na quarta-feira, deixa eu ver aqui, irmãos. Na quinta-feira do alimento diário. Diz assim, irmãos, olha só. É o segundo parágrafo. No início de nossa salvação, não temos muito da palavra de Cristo habitando em nós. E sua influência em nossa vida era pouca. Era pouca. Senhor Jesus. Tem que baixar ali, né? Senhor Jesus. Nossa vida era pouca. Para aumentar essa influência, precisamos deixar a palavra habitar ricamente em nós. E o caminho é ruminar. É mergulhar na palavra, ensinando e falando uns aos outros. Aqui fala, irmãos, que
no início da nossa salvação não tínhamos muito essa palavra habitando em nós. Eu pergunto, irmãos, e hoje? Irmãos, percebem? Se eu disser, não, eu tenho a palavra habitando em mim, eu preciso me arrepender diante do Senhor, porque eu preciso desejar ainda mais essa palavra. E se eu não tenho, irmãos, eu não posso deixar ser acusado por isso. Eu preciso desejar ainda mais essa palavra. O versículo que ele fala aqui, essa semana, é Colossenses, capítulo 3. Vamos ler aqui, ó. Colossenses, capítulo 3. Versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Os irmãos acharam aí? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas esse versículo tem tantas palavras aqui que a gente pudesse tocar, irmãos. Primeiro ele fala de habitar. Os irmãos já falaram isso em outras mensagens. E essa semana também fala isso. Que esse habitar, irmãos, acho que estava até na imersão. Esse habitar não é como essa cadeira, irmãos. Essa mesa, ela não habita aqui. Ela está aqui. Mas habitar representa algo vivo. E não apenas que ele, como um convidado, alguém que é convidado. Né? Tem irmãos que quando vão lá em casa, eles só ficam na sala. Né? Tem irmãos que têm acesso até ao quarto. Tem irmãos que abatem a geladeira. Dá um pouquinho d'água, vai lá. O que é isso, irmãos? Essa é a intimidade. Vamos trazer isso com relação ao Senhor? O Senhor, irmãos, como esse convidado, ele apenas está ali em um lugar, ó, só fica aqui porque o quarto está uma bagunça, misericórdia, não vai nem lá. Não abre nem a cadeira, só tem água, parece um aquário, né? Percebe, irmãos? Mas o Senhor precisa ser na nossa vida esse que tem total liberdade. Ele vai ver, irmãos, que quando eu levanto de manhã, eu nem sempre boto forra a cama. Para quê? Vocês vão deitar de novo daqui a pouco. Mas ele tem que ter a liberdade. Ele tem que ver isso. Ele precisa mostrar isso para nós. Então aqui ele fala que ele habita ricamente por meio da palavra. É por meio da palavra. Irmãos, não acho que é coisa pequena que os irmãos têm nos encorajado a gastar tempo na palavra, a imergir na palavra, a ruminar a mensagem. Mas não acho que isso é pouca coisa. Não é pouca coisa, irmãos. Ele é necessário. E eu preciso disso. Senhor Jesus, ele diz assim mais, ó. Instruí-vos e aconselhai-vos. Sabe o que é instruir? É ensinar. Ensinar. É por meio da palavra que o Senhor nos ensina. Eu conheço pessoas que quando vão estudar, elas acham que sabem mais que o professor. Elas têm certeza. Não é assim não. Eu estava falando isso para a pessoa hoje. Tira dúvida com o professor, rapaz. Ele não sabe isso não, rapaz. Ele comprou um curso para fazer que ele merece saber. Mas, irmãos, nós estamos falando do Senhor que nos ensina. João fala que a unção que dele recebeste permanece em vós. E ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Por que tantas vezes eu bato com a cara na parede? Porque muitas vezes eu não ouço a unção. Ou talvez nós não sabemos como ouvir a unção. Não, o Senhor não falou comigo, né? Eu não vi uma luz descer do céu, nem uma voz, o céu não se abriu.
às vezes na comunhão com os irmãos falam algo para nós. Por isso, irmãos, há a necessidade de nós ruminarmos o que o Senhor tem falado para nós. Escuta uma mensagem, escuta uma live, escuta uma transmissão, escuta uma reunião. Ouvimos tantas coisas. Se nós gastássemos um pouquinho de tempo de ruminar isso, o Senhor ia falar para nós. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Ele fala mais assim, irmãos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Percebe, irmãos? É mutuamente. Não é eu falando para os irmãos, mas é eu falando para os irmãos e os irmãos falando para mim. Irmãos, é assim ou não é assim no nosso casamento? Pelo menos, é assim. Você vai fazer alguma coisa, você tem comunhão com a esposa. Às vezes até comunhão com os filhos. De como fazer as coisas, de como agir. Não é diferente, irmãos, da vida da igreja. Mas, irmãos, percebam, não é uma opinião, é uma comunhão. Porque o grande problema hoje, irmãos, meu grande problema hoje é a minha opinião. É a minha opinião. Ou eu tomo a comunhão dos irmãos como a opinião dos irmãos. Nós precisamos tomar como comunhão. Uma comum participação. É isso que quer dizer a palavra comunhão, irmãos. A gente passando tempo, a gente assim, está tendo comunhão com o irmão, a gente está conversando, estou tendo comunhão com o irmão, né? E cada um tem sua opinião. Não, irmãos. É comum participação. Quando nós fazemos isso, irmãos, o Senhor, Ele sai vencedor. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. É nessa comunhão. Senhor Jesus. E Ele diz mais, irmão. Louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Senhor Jesus. Eu creio que a maior dificuldade hoje da humanidade está aqui, irmãos. É na gratidão, de ser grato. Não sei se isso acontece com os irmãos, mas sempre que alguém faz algo para mim, eu me sinto devedor daquela pessoa. E eu quero, por tudo, pagar. Não, está precisando de quê? Eu quero... Mas entende, irmão, eu já falei isso, né? Isso não é glória para mim. Pelo contrário, isso é vergonha para mim. Eu sou muito orgulhoso. Então, eu senti que sou devedor de alguém, eu digo, não, peraí, eu não quero isso para mim. Eu quero ir lá e resolver. Não, está tudo certo? Muito obrigado, está resolvido. Mas, irmãos, o nosso coração ao Senhor tem que ser um coração grato. Irmãos, nós jamais iremos pagar aquilo que o Senhor fez por nós. O amor que o Senhor deu para nós. Irmãos, o Senhor deu tudo, irmãos. O Senhor deu a sua vida por nós. Aí tem uma gente que diz que eu preciso dar a vida agora pelos irmãos. Gratidão. Preciso reconhecer isso, irmãos. Irmãos, eu não acho que o Senhor me escolheu porque eu amava Ele. Porque eu queria servi-lo. Não. Eu não estava nem aí para Ele. Mas ainda assim o Senhor me amou. O Senhor me trouxe para Ele. O Senhor me comprou com um preço que ninguém pagaria. O meu valor diante de Deus, irmãos, é incalculável. É o sangue do Filho de Deus que me comprou. Comprou a todos nós. E todos nós estamos na mão do Senhor. Irmãos, Ele não vai jogar fora de nenhuma maneira. Isso aconteceu uma vez, eu vi isso uma vez, trazendo de uma maneira prática. Uma família muito unida, com vários irmãos. E aí um desses irmãos passando por dificuldade.
Essa família se reúne e não vamos fazer assim, ajudar a Sara, ajudar assim, vamos fazer assim, e prepara um cronograma de como ajudar aquela pessoa. A pessoa nem sabia. E vão lá e ajuda. Aí o coração dessa pessoa diz, não, eu estou devendo, eu tenho, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Não tem problema não. Busca o Senhor. Ama o Senhor. E a pessoa se sente devedor e vai lá. E busca o Senhor. E ama o Senhor. Só que, irmãos, muitas vezes, essa pessoa, ela não tem tanta clareza do porquê está fazendo isso. E por que está buscando o Senhor? Porque o alvo dela, no coração dela, não é simplesmente o Senhor, mas é se sentir-se devedor àquelas pessoas. E mais cedo e mais tarde, essa pessoa falha, e erra, e tropeça, irmãos. Não tem problema não, vamos lá, é assim mesmo, tem calma, vai conseguir, busca o Senhor, ora o Senhor, vá diante do Senhor. A pessoa se levanta, sente encorajada e segue novamente. E aí, mais cedo ou mais tarde, cai novamente. Já começa a ter problema. Já começa, não, mas a segunda vez, aí tá certo, 70 vezes 7, vamos lá. E aí cai. Irmãos, tem cristãos, tem pessoas que vão precisar da nossa ajuda até a vinda do Senhor. Irmãos, não estou falando de alisar. Se é pecado, irmãos, nós precisamos ir lá e tratar o pecado. Mas tem pessoas que não vão conseguir. Tem pessoas da nossa família que muitas vezes sabe da sua condição e sabe que não consegue avançar. E aí eu vou abrir mão? Eu vou orar, eu vou encorajar. Essa vai ser a nossa condição, irmãos, diante do Senhor. Até o fim. A vida da igreja. O viver da igreja. Muitas vezes, aqui ele diz assim, irmãos, esse parágrafo que eu li, né? Que não tínhamos muito a palavra de Cristo habitando em nós e sua influência em nossa vida era pouca. Sabe o que é influência, irmãos? É aquilo que nos influencia. É aquilo que nos leva, que nos direciona. A gente viu semana passada, não lembro quem compartilhou, foi Ricardo? Foi Ricardo? Não. Não sabe quem foi? Foi Júlio. Falou a respeito do rio da água da vida. E que vinha aquele homem com um cordel de medir, e toda vez que ele media, a água crescia. Irmãos, essa é a influência que nós precisamos. É que o Senhor venha nos medir constantemente. Tem uma passagem, acho que é no livro de Apocalipse, que fala que o Senhor mediu o santo do santo lugar e o santo dos santos. Mas diz que o átrio ele não mediu e foi entregue aos gentios. O que quer dizer o medir do Senhor, irmãos? Irmãos, quando o Senhor mede, o Senhor toma posse. Muitas vezes nós usamos até aquele versículo assim, que esse rio flui e que quando ele entra no mar morto, até aquele mar morto vai ser cheio de vida. Muitas vezes usamos esse versículo de maneira errada, dizendo que muitas vezes nós não conseguimos fluir porque nós somos como o mar morto. É mentira de Satanás. Nós não somos como o mar morto. Nós temos um rio da água da vida no nosso interior. Amém. Muitas vezes eu posso estar como o mar morto, sem querer fluir. Mas sabe o que impede? Sabe o que torna o mar morto morto? Excesso
de sal. Excesso, irmãos. Mas não se preocupe, irmãos. E louvado seja o Senhor, porque esse rio está fluindo. E até as águas do Mar Morto vão se encher de vida. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, aquilo que o Senhor deseja para nós vai ser cumprido. Mas que nós sejamos, que nós corramos, para que seja nessa era, na era da graça. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, tem mais um ponto que eu ganhei muito. Está aqui na sexta-feira. Logo no primeiro parágrafo. Cristo quer habitar em nosso coração, para alicerçar-nos e arraigar-nos em amor. O resultado, irmãos, olha só, o resultado é deixarmos de ser individualistas, a fim de podermos compreender com todos os santos as dimensões do amor de Cristo. Senhor Jesus, não mais estamos isolados, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Sozinhos, jamais conseguiremos compreender a grandeza de Cristo. Isto só é possível quando cooperamos uns com os outros. Nós conseguimos perceber nessas frases? Aqui diz, irmãos, que Cristo quer habitar. O Senhor deseja habitar. Irmãos, não foi à toa que o Senhor tornou-se um homem. Não foi à toa que o Senhor tornou-se o Espírito que dá vida, para entrar em cada um de nós. Mas Ele não quer apenas estar em nós. Ele quer permanecer em nós, ganhar todo o nosso ser. Mas para isso, irmãos, tem que haver do nosso lado uma busca pelo Senhor. Aqui ele diz assim, irmãos, olha só, o resultado. Percebe? O que é resultado? Algo acontece e resulta em alguma coisa. Como é que eu vou deixar meu individualismo? É por meio de Cristo habitando em mim. Enquanto, irmãos, essa palavra não habitar ricamente em nós, não tem como o Senhor ter esse resultado. Deixar o individualismo. Irmãos, como nós somos capazes? Como nós somos capazes? E parece que quanto mais capazes nós somos, mais individuais nós queremos ser. Irmãos, não é por meio da nossa capacidade, irmãos. Não é. Não é por meio da nossa capacidade. É por meio dessa vida do Senhor. Essa semana ele falou uma coisa que eu achei muito rico. Isso foi aqui na segunda-feira, deixa eu ver se foi isso aqui. Na segunda-feira, diz assim, irmãos, ó, na página 8, logo o primeiro parágrafo, né? Diz assim, essa realidade espiritual precisa nortear o nosso viver da igreja. Aí, que realidade é essa, irmãos? No contexto, o irmão mostra que é ser movido pelo Espírito que há na palavra e não temer os desafios. Ser movido pelo Espírito que há na palavra. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos encorajados pelo Senhor, encorajado pela sua palavra, irmãos, o resultado, irmãos, é que nós conseguimos viver a vida da igreja em realidade. Realidade. Certa vez o Senhor falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdade ali, irmãos, é o quê?
realidade. Irmãos, o Senhor é a realidade. Por que muitas vezes, irmãos, eu não consigo avançar na vida da igreja? Por que muitas vezes eu não consigo caminhar junto com os irmãos? Porque o que falta em mim é a realidade desse viver. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Para concluir, irmãos, Colossenses, capítulo 3. Diz assim, ó. Interessante, irmãos, que tanto em Colossenses como em Efésios, quando está falando a respeito do viver da igreja, eles mostram o aspecto espiritual e logo depois mostra a prática. E sempre que vai mostrar a prática, ele fala do relacionamento. Marido, mulher, pais, filho, patrão, empregado e com as pessoas em gerais. Aqui em Colossenses também. Mas quando ele termina de falar isso, irmãos, aqui no versículo 23 diz assim, ó. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração. Senhor Jesus. Como para o Senhor e não para os homens. Percebe? Ele está falando de nosso relacionamento com as pessoas. Mas quando eu faço para alguém, quando eu faço algo para os irmãos, eu não devo tomar isso como estivesse fazendo para os irmãos, mas como fizesse para o Senhor. Irmãos, isso é muito prático, irmãos. Sabe por quê? Porque sempre que eu faço algo para alguém, é como se eu esperasse algo de volta. Eu espero que ela faça algo. Essa família que eu dei de exemplo, esperava que aquela pessoa retribuísse buscando o Senhor. Mas estavam fazendo para a pessoa ainda. Na vida da igreja eu não posso fazer as coisas como sendo apenas para os irmãos, mas para o Senhor. Eu faço para os irmãos, mas eu faço como para o Senhor. Irmãos, se nós conseguirmos ver dessa maneira, nós não vamos se sentir frustrados quando os irmãos errarem. Pelo contrário, nós vamos se sentir encorajados a fazer mais uma vez e ajudar os irmãos. Senhor Jesus, ele diz assim, ó, ciente de que recebereis, versículo 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Percebe, irmãos? Quando nós fazemos para os irmãos, a recompensa vem do Senhor, não é dos irmãos. Os irmãos podem até me acusar depois de que eu não fiz como deveria ser feito, mas se eu fiz para o Senhor, claro, irmãos, é que os irmãos nos acusam, não é isso? Só um exemplo, Senhor Jesus. Mas ainda assim, se eu fizer para o Senhor, isso jamais vai me acusar. Oh, Senhor Jesus. Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. Senhor Jesus. Irmãos, da nossa parte, porque geralmente quando a gente lê um versículo desse, eu não sei como é a mente dos irmãos, mas geralmente, quando a gente lê um versículo desse, a gente se coloca como injustiçado. Ah, os irmãos não podem fazer injustiça comigo, olha aqui, ó. Faz justiça comigo não, porque senão o Senhor vai cobrar a injustiça feita. Mas, irmãos, não é assim que Deus fala. Quem Deus fala para nós. Justiça é fazer a vontade de Deus. Isso é justiça. Irmão, o Senhor deseja que todos nós sejamos vencedores. Amém. Todos nós cheguemos ao fim dessa carreira. Mas também é por meio de estarmos juntos nessa comunhão, sendo encorajados, que nós conseguimos avançar. Então, eu não devo praticar injustiça com os irmãos. Eu devo facilitar os irmãos a cumprir a justiça de Deus. Encorajando, estando junto,
orando. É dessa maneira, irmãos, que o Senhor vai nos ganhar completamente. Seja no casamento, seja no nosso relacionamento com nossos filhos, seja no nosso relacionamento no trabalho. É por meio dessa maneira, é com essa visão que nós vamos conseguir fazer a vontade do Senhor. E para concluir, Tessalonicenses deixa muito claro que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Que possamos, irmãos, buscar o Senhor, aquele que é santo, e chegarmos ao fim dessa carreira. Irmãos, está muito próximo do Senhor voltar. Muito próximo. Todas as coisas que acontecem mostram isso. Tudo com mais intensidade. Até o mundo se tornou mais mundo. Que nós possamos, irmãos, avançar. Amém. Por meio da palavra do Senhor e por meio da comunhão com os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos ruminar em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte. E a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou,
faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ó, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Por ser seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ou não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu, aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação, é confiar em tua mão, é esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois, é ver teu valor, vivermos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Você pode cantar essa canção com uma declaração para o Senhor, de todo o seu coração.
confiar em tua mão. É esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. É teu valor, vai teu amor, vivemos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. É esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois. Meu desejo é prosseguir, Meu desejo meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda a Jesus. Irmãos, esse versículo, ele é muito rico, né? Sobre Cristo habitar ricamente em nosso coração. Quando a gente olha o relacionamento entre duas pessoas, podem ser as pessoas mais conectadas que existem, mas sempre vai ter um problema. E o interessante que eu toco é que a gente muitas vezes quer, o Senhor fala na palavra, né? Para nós nos esforçarmos, mas não é só nos esforçarmos, mas é nos esforçarmos diligentemente por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Como Ian compartilhou, como Ian compartilhou, é assim que o Senhor derrama a sua bênção. É quando há unidade, quando nós somos um. Mas, irmãos, o que eu toco é que não é uma questão de eu dizer assim, não, agora eu vou ser um. Pela minha própria força. Sabe por quê? Um exemplo, está numa comunhão, numa reunião. Acontece algo que eu não gosto. Passa a primeira reunião. Estou me esforçando para ser um. Aí eu jogo para o Senhor. Senhor, olha, fui um hoje. Aí vem a próxima reunião. Aí você é confrontado outra vez. Aí você diz, Senhor, fui hoje, 2 vezes. Quando é na terceira, irmãos, se muito, a gente não aguenta. Aí a gente solta tudo. Não é esse esforço que o Senhor fala, irmãos, não é confiando na minha própria força. É como o irmão compartilhou no alimento diário. É o fim do individualismo. Isso é individualismo. Eu querer fazer as coisas por mim mesmo e a minha maneira. Mas, irmãos, quando Cristo habita ricamente em nós, quando o Senhor habita em nós,
A regra é: já não sou eu, mas Cristo. Que Cristo vive em mim. Então, como é que a gente se torna um? Por meio do habitar dessa palavra em nós. Nós estamos recebendo palavra, e essa palavra agora precisa habitar em nós, porque é Cristo que habita em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Então agora, à medida que Cristo vive por mim, não vai ter problema, vai ser paz. É isso que o irmão está falando. E aí o que eu toco muito, sabe o que é? É que o Senhor tem nos falado, quando é Cristo que vive em nós, se cada um de nós expressamos Cristo, o que é que o Senhor tem falado para nós? Que Ele está tecendo um tecido de amor. Então, irmãos, até mesmo os conflitos que há, mas se a gente volta e permite que essa palavra habite, Cristo, por meio dessa palavra habite ricamente em nós, o tecido de amor é feito. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmãos, sou um com o que o irmão compartilhou. Vamos desfrutar, vamos invergir, vamos cavar cada vez mais essa palavra, até Cristo, irmãos, completar todo o vazio que existe em nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu desfrutei muito quando Ian estava fazendo uma alusão sobre o casamento, e aí ele falou sobre a gente acompanhar o mesmo ritmo, né? Da pessoa. E aí a gente desfrutou muito essa semana que o Senhor está no ritmo do céu. E o ritmo do céu, ele está acelerado. E a gente, enquanto igreja, a gente precisa estar nesse ritmo do céu. Então, se lá no céu as coisas estão aceleradas para o Senhor voltar, a gente aqui na terra também precisa estar nesse ritmo de trazer o Senhor de volta, né? E eu queria compartilhar uma experiência. Essa semana eu saí, né, para fazer comportagem com o irmão. Eu nunca sei como pronunciar seu nome. É Rovani e a esposa dele. E aí, também, quando o Ian estava falando, eu lembrei disso. E aí eu tinha falado com os jovens para eles irem, mas não deu certo de ninguém ir. Aí eu falei, vou sozinha. E eu gosto, assim, é da minha natureza, eu gosto de resolver as coisas, eu não gosto de depender dos outros. Aí eu falei, ótimo, vou sozinha, vai ser ótimo. Aí o irmão falou, não, a gente vai. Aí Ricardo me mandou mensagem dizendo que o irmão ia comigo. Aí foi o irmão e a esposa dele. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, eu fiz os irmãos saírem de casa para ir comigo. E aí eu senti uma vibe, tipo, parecia que eu era uma adolescente e eles estavam me levando. Aí eu, ai meu Deus, fiz os irmãos saírem de casa, parece que eles são meus pais. Aí eu falei, mas vamos. E aí, assim, eu estava muito travada, então foi muito difícil fluir. E aí eu tive uma experiência que a gente orou por uma senhora e ela falou que ela estava ficando cega. E aí, um processo muito difícil, ela muito desesperada. E ela falou, eu ia para casa, eu ia para a farmácia e o Senhor sentiu vontade de vir para casa. E no caminho da casa ela encontrou a gente orou por ela, oramos a palavra, né, profética na vida dela. E aí eu, amém, Senhor, eu tive uma boa experiência, eu pude orar por essa senhora. E aí a minha natureza era querer fazer sozinha. Porque, né, não vou depender dos outros, mas aí eu teria perdido de falar com essa irmã. Então, a gente precisa estar sensível a isso, né, quando o Senhor fala. E a gente precisa estar no ritmo do céu. E o céu, ele não está inativo. O Senhor, o Espírito está zigue-zagueando, então a gente tem que zigue-zaguear também. Amém. Senhor Jesus. De fato, irmãos, a igreja, como corpo de Cristo, não pode agir independente.
Porque como a gente falou já, e já tem conhecimento disso, o corpo é coletivo. O corpo não é só um membro. O corpo são muitos membros. E nenhum, mesmo querendo fazer só, não consegue, irmãos. Ele pode até tentar, mas não faz. Não faz. Porque o Senhor colocou no corpo cada membro segundo lhe aprouve. A mão não venha fazer o papel do pé, que não vai fazer, não. Pode até tentar, mas não faz. Não faz. Então, a gente precisa realmente estar percebendo isso. Diante de tudo isso, né? Quando Ian falou aqui na quinta-feira sobre... Deixa eu repetir lá. Só faltou uma frase, acho que ele esqueceu. Quinta-feira... Foi? No início de nossa salvação, não tínhamos muito da palavra de Cristo habitando em nós. A gente só conhecia, né? Não que é pouca coisa, que Jesus salva. Praticamente isso, é o que a gente sabia, né? E sua influência em nossa vida era pouca, pois não vivíamos por ela. Mas, para aumentar essa influência, precisamos deixar a palavra habitar ricamente em nós. O versículo fala em nosso coração. Porque o que a boca fala, segundo o versículo? O que está cheio o coração. E o caminho é ruminar, mergulhar na palavra, ensinando e falando uns aos outros. Aí ele parou aqui. A frase que era seguinte é: isso é imersão. Só faltou ele dizer essa frase aí. Irmãos, hoje eu estou falando como experiência, eu vou fazer como ele faz, né? Minha experiência tem mostrado que a imersão tem feito diferença. A imersão tem me trazido eu ficar em contato direto. Até mesmo quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou lembrando do que eu li. E essa palavra está circulando, ela está se mexendo, ela está fazendo a obra, até ponto de quando eu for orar, ela sai da boca, aquilo que eu orei. Porque não tem como ficar gravado as palavras ali chave. Então, isso, quando nós dissemos, posso orar por você, já não é porque eu quero agradar fulano ou cicrano, nem tampouco fazer estatística porque alguém está mandando, mas porque o amor de Deus, por meio da palavra, inundou meu coração e me constrangeu a dizer para essa pessoa, posso orar por você? Isso é amor, isso é o esplaquinon de Cristo. A imersão, irmãos, eu estou dizendo agora, novamente, está mudando minha vida. Até o modo de eu ler a Bíblia está diferente. A imersão tem feito diferença no meu cotidiano. Eu li o Alimento Diário, né? Eu gravava e leio ouvindo, porque eu gosto de ler alto. E isso aí está sendo hoje, quando eu vou ler, parece que salta mais coisas da palavra para mim. Porque é cheio de pontos, né, que você ganha e começa a falar. Então, assim, não é para agradar homens, nós não estamos aqui para agradar homens. O Senhor disse, se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Estamos aqui para agradar o Senhor. A vontade do Senhor sempre deve ser prevalecente, como a própria Bíblia diz. O que importa é fazer a vontade do Senhor, não é a minha. Mas se a do Senhor é a mesma, né, que está sendo falada, é isso aí. Eu tenho notado, inclusive recebi agora mesmo um vídeo ali, do que está acontecendo na conferência. Irmãos, todas as reuniões cheias, e não é só cheia de pessoas, é cheia de alegria. A bênção está correndo para aqueles que estão circulando a palavra, aqueles que estão ouvindo e praticando isso, né? Se eu não tiver ainda, vamos mergulhar, você vai ficar também imerso. Aí você vai falar a mesma coisa, vai dizer a mesma coisa e vai comprovar que isso realmente funciona. Amém? Eu vou dar os avisos. É rápido, viu, irmão Roseni? Irmãos, eu ganhei muito, né? Eu estava ali compartilhando que a palavra, ela nos traz muita alegria, né? Mas ela também
ela é para nos transformar. E essa transformação requer o quê? Exposição. E muitas vezes, né, a gente está ali, o Senhor está nos expondo. Eu ganhei muito. Entre várias coisas que eu ganhei, eu vou só citar uma, né, para não me estender. Justamente isso, quando fala que quando nós cremos, né, quando nós recebemos a salvação, né, ainda habitava em nós pouca influência, né? A influência de Cristo era pouco em nossas vidas, né? Aí o irmão fez. E hoje? A pergunta que não quer calar. E hoje? E essa influência? Como é que está? Né? O quanto de realidade nós, de fato, temos, né? E aí eu disse, ó Senhor Jesus, né? Porque essa influência, irmãos, fala de direção. Graças ao Senhor, porque nós temos uma direção. E essa direção é o que nós vamos aplicar. É o que vai orientar nossas vidas e vamos aplicar no nosso viver diário. Né? Não tem mais como afastar isso. Né? A Adriana que está aqui vos falando é a mesma Adriana que trabalha no hospital como enfermeira, a mãe de Adriel em casa. Não tem como ter várias faces, várias máscaras. Somos uma só. Né? E essa pessoa única que se uniu a Cristo, né? É essa, ó Senhor Jesus, quando o irmão falou que não é. Se a gente ficar ainda imerso na questão de opiniões, de capacidade, de conhecimento, é o que eu penso, poxa, eu ganhei quando disse assim. Muitas vezes a minha opinião não vai importar, porque isso não vai fazer avançar. O Senhor quer avançar, estamos vivendo, de fato, né, os últimos tempos, o Senhor quer voltar e Ele conta com a igreja porque ela precisa ser edificada. A gente sabe disso, mas o quanto a gente obedece para que isso realmente ocorra, para que o Senhor possa voltar. O quanto isso, sabe, irmãs? E eu fico pensando, eu tenho minha responsabilidade diante do Senhor. Não é questão de individualismo, mas o Senhor Ele precisa encabeçar a minha vida primeiramente, né? Encabeçar a minha vida no meu casamento, meu viver com meus filhos, na minha casa, no meu trabalho. Ele precisa me encabeçar para que esse encabeçamento coletivo ocorra de cada um, sabe, irmãos? E eu ganhei muito, porque a igreja ela precisa avançar, né? E terminou falando de vamos avançar, é por meio da palavra, né? Da comunhão com os irmãos. Então, muitas vezes, o meu achismo e a minha opinião, ela tem que se calar. Para quê? Para que o Senhor, a vontade do Senhor, ela possa prevalecer em nossas vidas. Então, muitas vezes a gente recua, né, irmãos? Muitas vezes a gente recua. Muitas vezes a gente ainda não tem a totalidade e a gente, às vezes, diz assim, não, mas não é bem assim. Não, mas a gente se cala por conta da unidade, da unanimidade. É isso, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu pedi para dar o aviso, para encorajar os irmãos, né? De hoje a 8, né? A gente vai estar lá em João Pessoa. Encorajamos toda a igreja, irmãos, a presenciar, a ver como tem, as reuniões estão ficando diferentes e agradáveis e atrativas, né? Para os irmãos. Nas transmissões, eu vejo ali crianças, idosos, adolescentes, nem se fala. Pulando, né? Muito ali. Será que estão disfarçando ali para aparecer na televisão ou no YouTube? Claro que não. A gente vai ver isso lá em João Pessoa. Para a gente seja encorajado, né? Por isso que eu estou pedindo para dar o aviso. Não deixe de ir, não. É muito pertinho, é 1h30, irmãos, de viagem. A gente vai, começa às 17 horas e a gente vai presenciar isso e aí a gente tira nossas conclusões se alguma coisa tiver ainda em dúvida. A gente vai ver se essa alegria é verdadeira ou não é, tá certo? Mas é por meio da palavra que tudo isso chega. Então, a gente possa fazer isso, né, trazendo os frutos do que a gente vai ouvir lá, tá bom? Eu sei que não dá para os irmãos falarem tudo que foi falado, mas vão dar um supra-sumo ali do que aconteceu na conferência, né? E a gente possa presenciar, tá bom? Temos os avisos da Congresso das Mulheres ainda, né? Tem vaga ainda, Roseli? Tem vaga ainda, qualquer coisa, procura socorro, você mesmo, né? E outro evento, né, que a gente precisa encorajar todas as irmãs. Todas já estão inscritas. A igreja já escreveu todas.
Só não vai quem está doente ou não quer. Mas que Deus abençoe e vá todo mundo, todas as irmãs daqui, tá bom? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Amanhã temos o partir do pão, viu, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que nos alerta e nos motiva ao mesmo tempo. A sabermos, Senhor, que não podemos fazer nada individual. Estamos no corpo e como membros individuais não acrescentamos nada, mas no coletivo, por bem maior do corpo. Senhor Jesus, somos abençoados. Por isso, Senhor, nessa linha, nós queremos continuar desfrutando de Ti, por meio da palavra, que entra no nosso coração, gera amor e leva as pessoas à vida. Ó Senhor Jesus, e assim sendo encabeçado por Ti, em todas as situações, não para satisfazer homem, nem a si mesmo, mas ao Senhor, com sua plena vontade. Aí, junto com todos os santos, nós vamos compreender qual é a largura, o comprimento e a profundidade. Ó Senhor Jesus, do tamanho de Cristo, que é imensurável e não se pode medir, só provando e vendo. Senhor Jesus, cabeça a igreja, cabeça a cada um de nós, fica conosco, nos dá desfrute e habite ricamente em nós, ainda mais, como vimos hoje, se estava pouco, aumente mais. Ó Senhor Jesus, a Tua palavra no nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém.